9h18. A partir de agora vamos conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que já está aqui em nossos estúdios. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco. Semana passada o senhor fez aí uma verdadeira peregrinação por Brasília, ministérios, até acompanhava pelas redes sociais, não sei, perdi até a conta quantos ministérios o senhor foi numa série de ministérios e outros órgãos aí em busca de apoio, de recursos. Qual é o saldo dessa viagem a Brasília? Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM, Cadu, Gustavo, prazer estar aqui com vocês. Foram 12 ministérios, nós fizemos uma verdadeira peregrinação em 4 dias de viagem. Nós estivemos com foram 12 ministérios, diversas autarquias também, tivemos com 3 agências federais buscando recursos para o município. Afinal de contas, com toda essa catástrofe, com essa questão das chuvas, você não tem apenas a chuva e o dia seguinte, você tem o pós, que duram diversos meses. Então a integração com todos e a articulação com todos esses ministérios, ela se faz fundamental para que a gente possa retomar as nossas matrizes econômicas, reativar o município no ponto de vista de geração de emprego, de renda, e foi assim um circuito muito bem feito. E graças aí às bênçãos do presidente Lula, que pessoalmente determinou os ministros que nos atendessem. Nós tivemos com o ministro Valdez da Integração Nacional, com o ministro Jader das Cidades, com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, com a ministra Luciana da Ciência e Tecnologia, tivemos com o presidente do CEMADEM também. Aliás, temos uma nova visita agora à sede do CEMADEM, tivemos lá com o professor Oswaldo, tratando sobre essas intempéries climáticas que vão acontecer agora nos próximos tempos e, segundo eles, inclusive em frequências de tempo menores, né? Então vão acontecer isso de forma sucessiva. Nós teremos aí outras reuniões também com o Volney, que é o secretário nacional de Defesa Civil, com a presidência da Caixa Econômica Federal também. Tivemos na Infraero discutindo as possibilidades de divulgar ainda mais o nosso município junto aos aeroportos, junto às estruturas de governo federal, potencializando o nosso turismo. Estivemos com a ministra Daniela do Turismo, com o presidente da Embratur, o ex-deputado Freixo, ambos também já organizaram, inclusive essa semana, amanhã, nós teremos uma reunião com todo o trading turístico que vai acontecer aqui na nossa cidade, com a participação das 6 cidades do Litoral Norte, também a Baixada Santista, com a participação da cidade do Guarujá. Nós teremos aí uma série de ações voltadas para o turismo, inclusive hotéis, pousadas, bares, restaurantes estão convidados a participar dessa reunião. Tivemos com o ministro Márcio França, tratando aí desse programa, o Voo a Brasil, com as passagens a R$200, linkando essas passagens com a chegada nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos e fazendo o translado desses passageiros para a cidade de São Sebastião, para que a gente possa ter aí de segunda a sexta-feira esses passageiros da baixa temporada, reforçando aqui o nosso turismo. Enfim, foram aí agendas importantíssimas para que a gente pudesse buscar alternativas de recurso, fortalecendo o caixa da Prefeitura de São Sebastião. Ministro Padilha também, né? Tivemos com o ministro Padilha, que é o ministro das articulações, né, institucionais. Também tivemos lá com o secretário André Siciliano, que também tem status de ministro, também fazendo uma conversa importante com ele, o Padilha ajudando muito, né, nessa interlocução todinha de governo. Estivemos no Ministério da Cultura, por um atraso da agenda nossa, a gente não conseguiu falar com a Margarete Menezes, mas toda a equipe dela nos atendeu, também destacando aí a importância do reforço do Caixa da Cultura. Ontem nós tivemos uma reunião já com artesãos, com a turma que faz a cultura acontecer no nosso município. Nós vamos agora implementar recursos na ordem de R$700 mil, que foi disponibilizado pela ministra Margarete Menezes para o setor cultural, tanto através da Lei Paulo Gustavo, quanto da Lei também Aldir Blanc. Então tudo isso reforçando o caixa das pessoas que tiveram esses prejuízos em função dessas catástrofes que foram provocadas pelas chuvas e que ainda perduram por alguns meses os efeitos, né? Então tudo isso a gente está reestruturando e reorganizando a partir dessas articulações aí com os ministérios. Foram conversas extremamente importantes com o ministro Valdez da Integração Nacional, toda a disponibilização de recursos. O governo federal já disponibilizou mais de R$25 milhões em recursos para limpeza, recuperação e restabelecimento das atividades de infraestrutura da nossa cidade. Tivemos também com o ministro Wellington Dias, que é o responsável
pelo desenvolvimento social nacional. Então, a ampliação do sistema de CRAS, os Centros de Referência e Atendimento Social do nosso município, com a criação do novo CRAS de Juqueí, com a ampliação do CRAS de Boiçucanga, os serviços de CREAS também, a ampliação do UNAS de Maresias, transformando lá em CRAS. Então, toda essa parte de suporte social, além das ajudas humanitárias que foram disponibilizadas para o município de São Sebastião. Foi uma agenda extremamente intensa e extensa, e daqui a 15 dias a gente retorna para continuar obtendo esse apoio do governo federal para a reconstrução do nosso município. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Dentro dessa agenda, né, essas liberações que o senhor falou, elas são rápidas, e aí até queria já pontuar uma outra situação. Agora, recentemente foi aprovado aí o projeto aí da Prefeitura para liberação de novos empréstimos, linhas de financiamentos. Como é que está também o andamento aí para essas liberações e no que serão investidos? Bom, primeiro que as liberações de recursos, tanto por parte do governo federal, sob a presidência do Lula, e também do governo estadual, sob a responsabilidade do governador Tarcísio, essas liberações têm sido feitas muito rapidamente, né? Ambos têm auxiliado muito o governo de São Sebastião, o município de São Sebastião. Então, com isso, nós temos a liberação em 24, 48 até 70 horas a liberação dos recursos. É importante a gente ressaltar, Gustavo, que esses recursos, eles têm aplicação direta e clara, né? A prefeitura não pode ficar inventando despesa. Então, são recursos disponibilizados mediante a apresentação do plano de trabalho, são fiscalizados pelas duas esferas de poder, e eu também determinei à Secretaria de Assuntos Jurídicos que encaminhasse convites para participação nesses atos de contratação, até para poder facilitar o dia a dia. Nós convidamos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tendo em vista que há aplicação de recursos federais. Convidamos também Polícia Civil, Polícia Federal, para que participe da aplicação desses recursos, porque é um momento muito complexo. Você tem diversas forças, diversas agências de governo estadual e federal participando dessas relações, e aí fica muito blá 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 político em função do ano que antecede um ano eleitoral. É óbvio que eu estou com responsabilidade máxima, montei o compliance dentro da prefeitura, com 3 vertentes de atuação do direito: o direito criminal, o direito civil e o direito administrativo. Está todo mundo ali, montamos as regras de compliance para que a gente possa ter a disponibilização desses recursos da forma mais rápida possível e, claro, com transparência total. Recentemente fizeram uma série de divulgações dizendo que a prefeitura tinha comprado não sei quantos milhões de colchão. Não é isso. A prefeitura recebeu recursos para caso fosse necessário comprar os colchões. Não precisa, não compra. A gente tem 180 dias para tomar essas decisões. Então os processos vão sendo transparentes, ninguém está fazendo loucura. A Câmara, sob a presidência do vereador Fulli, demorou 4 semanas para apreciar um projeto que permite o município contrair endividamento na ordem de 100 milhões de reais. Isso nada mais é do que antecipação de recursos que o município vai receber. Então a prefeitura não está extremamente endividada, como ele citou, como outras fontes aí estão citando. Não tem nada disso, não. Pelo contrário, isso é antecipação de recursos, tendo em vista que são lastreados em recebíveis da prefeitura. Essas avaliações de liberação são feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, são feitas pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. São disponibilizações de recursos do Desenvolve São Paulo, 25 milhões, mais 50 milhões agora que a gente está remetendo também à Câmara, e outros 100 milhões de reais que a Caixa disponibilizou numa linha de crédito chamado Finisa. Houve um entendimento equivocado por parte de alguns vereadores que fizeram emenda. Não se emenda empréstimo de banco. É igual você vai lá no banco, pega o seu consignado, sua esposa fala para você, mas assina aí que você vai pagar a conta da loja de roupa, assina aí que você vai pagar a padaria. Não existe isso. Então eu havia já orientado os vereadores que não se emenda recurso de empréstimo, isso não existe, essa figura jurídica não existe, mas mesmo assim fizeram de forma equivocada. A gente está orientando. É óbvio que nós iremos aplicar esses recursos conforme predispõe o projeto de lei
em obras de recuperação da Costa Sul, portanto, bairros da Vila Saí, Barra do Saí, Juqueí e Camburi vão receber a aplicação desses recursos em obras que são necessárias imediatamente. Mas quais são as obras? Essas obras serão definidas de acordo com o plano de trabalhos estabelecido, tanto pela Defesa Civil do Estado quanto a nacional. Mas por que isso? Porque nós temos que fazer uma composição de custos. Se o governo federal está auxiliando com a aplicação de recursos para alguns planos de contenção, então a prefeitura não tem que contratá-los. Se o governo do Estado está auxiliando com alguns planos, né, de contenção, muro de arrimo, muro de espera, de queda de barreira, ou drenagem ou saneamento, é óbvio que a prefeitura não irá também contratá-los. Portanto, nós temos aí que organizar esse jogo em 3 frentes para que não haja aplicação do mesmo recurso na mesma obra, o que é óbvio. Então, esse plano de trabalho, ele é feito em conjunto. Nós temos a presença do governo do Estado aqui constante com o Coronel Porto, que é um secretário de Estado nomeado pelo governador Tarcísio e que está nos auxiliando e muito. E o pessoal de Brasília também participando aqui. Essa semana que venceu, quarta, quinta e sexta, enquanto eu estava em Brasília, as equipes do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional estavam aqui em São Sebastião com os nossos secretários, percorrendo bairro a bairro. Então, todo esse plano de investimentos, ele é feito de uma forma a compor os 3 esferas de poder, estadual, federal e municipal, e dentro de um plano de trabalho muito bem organizado. O que determina também, Gustavo e Júlio, um fator importante. Com essa ocorrência de São Sebastião, nós temos um novo case nacional em relação a ações de defesa civil. Então, esse fator tragédia de São Sebastião, e aqui eu quero registrar o meu respeito a 64 famílias enlutadas, nós temos aí uma mudança nos paradigmas, nas ações, nas definições de ação de defesa civil por parte do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, Marinha do Brasil também que esteve aqui, e das 3 esferas de poder. Então, tudo isso está se transformando num case para que a gente tenha soluções melhores e mais rápidas para todo o Brasil. Prefeito, até a questão do empréstimo aí, como houve essas emendas, então tem que haver o veto e a Câmara apreciar esse veto? Ele volta para a Câmara? Como Júlio, choveu no molhado, não tem nada, entendeu? Simplesmente ele não tem qualquer tipo de serventia oficial. Entendeu? Não há necessidade de vetar, então? Não há necessidade de vetar, nem tampouco de aprovar, não se emenda empréstimo, tá certo? O banco fala, estou te emprestando 100 milhões, eu orientei os vereadores, eu expliquei isso a eles. Então, não tem necessidade. Na verdade, as decisões de onde serão aplicadas, elas são decisões de engenharia. Não é empresa A, B ou C, é um consórcio de ações do governo federal, estadual e municipal para que a gente possa continuar interagindo, discutindo esses planos de trabalho e aplicar da forma mais célere possível. Agora, é muito importante a gente registrar, Júlio, eu acompanhei muitas declarações do presidente da Câmara e ele está extremamente equivocado, inclusive as pessoas estão equivocadas. O orçamento da cidade não é o de 1,5 bilhão de reais, como andaram falando aí pelas redes sociais. O orçamento do município, efetivo, líquido, gasto na ponta do lápis é de 680 milhões de reais, dos quais 52% é folha de pagamento. Quando você olha o orçamento da cidade, que ele ultrapassa 1 bilhão de reais, o orçamento que vai para a Câmara, ali estão contempladas perspectivas de receita. Então a gente acha que vai arrecadar e coloca lá, inclusive o próprio empréstimo está lá. Aquele empréstimo que foi feito da Caixa lá atrás, 100 milhões, até agora foram liberados 62 milhões de reais. Então você ainda tem recursos que não foram liberados, mas constam no orçamento. Os recursos também do São Sebastião Prev, que é o antigo fundo, né, de aposentadoria, também está ali. Então ele dá uma encorpada no orçamento e dá uma impressão de ter 1, tantos bilhões. Não é nada disso. O orçamento na ponta do lápis, 680 milhões de reais é o orçamento que a prefeitura de fato gastou. Então, nessa questão do orçamento, do empréstimo, que é um adiantamento dos recebíveis, a prefeitura poderá
contratar até 100 milhões de obras, investimentos no município para impulsionar emprego, renda, para você desenvolver o município. Agora, não quer dizer que você aprovou, que a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, que no dia seguinte o dinheiro está na conta. Não é nada disso. Então, eu ia perguntar isso, quanto tempo para essa liberação, e até nesse meio tempo a prefeitura já realiza licitações? O senhor falou que essa boa parte do investimento é para obras. A prefeitura já realiza essas licitações para essas obras emergenciais. Em quanto tempo sai esse dinheiro? É a perder de vista. Você pode, depois, isso pode levar, essa operação de crédito pode levar 2, 3, 4 anos. Isso é perder de vista. E não é igual o empréstimo pessoal, até o exemplo que o senhor citou, eu fiz um empréstimo de 30 mil, os 30 mil cai na conta. É conforme vai apresentando o plano de obras, é isso? Exatamente. Não Você fez o consignado, no dia seguinte está na conta, no mês seguinte já debita, né? No caso do empréstimo, nessa linha de crédito que foi contratada, que será contratada, que é o Finisa, muito pelo contrário, você não consegue aplicar isso do dia para a noite. Como eu falei, aqueles 100 milhões que nós aprovamos lá atrás, até agora, a gente só conseguiu gastar 68 milhões, 69 milhões. E também não foi gasto a totalidade. Você faz a obra, você faz a licitação, contrata a obra e aí você começa a pagar as medições da obra, ou seja, a parcela mensal daquele contrato. Conforme a empresa apresenta a nota, você remete a nota para o banco que autoriza ou não o pagamento. Então o dinheiro não fica disponível em conta, ao contrário de um consignado. Você tem etapas que precisam ser cumpridas. E esse dinheiro, ele poderá ser liberado em 2, 3, 4, 5 anos. Você fica com uma linha de crédito para ir contratando e ir pagando conforme a medição das obras. Então não é aplicação imediata. O que não tira a nossa responsabilidade de continuar indo a São Paulo, a Brasília, buscar novos recursos junto ao governo federal, ao governo estadual, as emendas de bancada do Estado, né, na Assembleia Legislativa, as emendas de bancada no Congresso Nacional, as emendas dos senadores. Então você tem que ir aplicando essa relação, essa articulação para continuar trazendo recursos para o município. E o senhor tem, então, o senhor falou no começo, tem um pedido aí são 25 milhões do Desenvolve São Paulo? No ano passado nós remetemos à Câmara Municipal uma nova linha de contratação de obras, que inclusive eram obras para a região sul, né? Você podia contratar uma parte dessas obras e outra parte em energia solar para poder derrubar o custo de energia do município e, claro, contribuir com as questões ambientais. Nós mandamos esse empréstimo de 25 milhões, que foi oferecido pelo Desenvolve São Paulo. A Câmara refutou nisso aí, o que foi muito ruim, porque esses recursos já poderiam estar sendo aplicados em obras novas, principalmente em bairros como Vila Saí, Camburi, Juqueí, Barra do Una, né? Nós poderíamos utilizar esses recursos para pavimentação de ruas e tal, porque você antecipa os recebíveis. Os empréstimos, quando eles são feitos para o governo, eles são lastreados em algum recebível. Como você faz o consignado e lastreia no seu salário. Você vai lá, amarrou no seu salário. Então, foi muito ruim porque perderam esses investimentos. A gente já podia estar gerando emprego, já podia estar gerando renda, a gente já podia estar gerando obras novas ali, principalmente na região sul do município e também na região norte, mas aí a Câmara refutou. Agora, nós temos agora uma sequência também de novos recursos que foram disponibilizados pelo governador Tarcísio, que são outros 50 milhões de reais a juros zero, pra você ter ideia, para poder facilitar também o dia a dia de investimentos no nosso município, que a gente vai remeter também à Câmara Municipal. Com isso, a gente pretende acelerar obras. E quando você acelera e faz uma obra no município, seja uma pavimentação, uma drenagem, você melhora a qualidade de vida daquele bairro do cidadão. Se eu fizer no bairro do Gustavo, lá no Canto do Mar, no Jaraguá, vai melhorar ali o teu dia a dia, vai melhorar o dia a dia dos seus vizinhos. E ao mesmo tempo que a aplicação desses recursos gera emprego, gera renda. Não é só a empresa que vai fazer a obra, mas é o camarada que vende a marmita, é a lojinha que vai vender a ferramenta, vai vender uma enxada a mais, um carrinho de mão. Então você começa a aplicar esses recursos no município e vai girando essa roda do desenvolvimento. Quanto mais dinheiro nós trouxermos para dentro da cidade, melhor para
para o cidadão, melhor para São Sebastião. Prefeito, ainda para essa questão da catástrofe, ainda, né, tudo que vem pela frente ainda, né, dessa retomada, reconstrução da parte estrutural, tem ainda questão habitacional. Como é que estão as construções dos conjuntos habitacionais? E até aproveitar, tem pergunta de ouvinte chegando aqui, a ouvinte Érica, ela pergunta em relação a serviço de suporte social, se vai funcionar na Topolândia, a questão de auxílio aluguel. Como é que está o auxílio aluguel? Ela diz que há mais de um mês aí tentando. Topolândia está dentro das obras de contenção da tragédia e também tem a previsão de auxílio aluguel? Olha, o auxílio aluguel está disponível desde o primeiro dia, porque é uma lei que foi criada por nós. Eu remeti essa lei em 2017 para a Câmara Municipal. Ela foi aprovada, paga até um salário mínimo de aluguel. A pessoa pode até compor com valores dela, outros, né, se o valor for maior, tá, outras fontes de renda dela, mas até um salário mínimo a prefeitura paga. Nós temos diversos casos neste momento onde o auxílio aluguel está sendo aplicado, tá certo? Ele continua à disposição. A dificuldade das pessoas está sendo encontrar imóveis disponíveis, muito mais dificuldade na região sul do que na região central. O que está havendo? Tá com excesso de espertão. O pessoal viu a crise, o aluguel que custava 500, 600 reais já passou para 1.500. O aluguel que custava R$1.000 já passou para 2.100. Então, tem muita gente esperta querendo se aproveitar do sofrimento dos outros. E isso está sendo um problema que a gente está encontrando na cidade, na própria sociedade. Então, o aluguel social está disponível desde o início. Basta procurar o CRAS ou a Secretaria de Habitação. Os dois caminhos de entrada podem ser pelo CRAS, sendo a Topolândia ou Boiçucanga ou Norte. Nós fizemos o Ação em Família nos bairros da região sul. Aliás, a gente sempre fez isso, agora muito mais reforçado. A Defensoria Pública esteve presente, o Ministério Público foi convidado, não foi, mas esteve convidado também. Fizemos em conjunto ali com os órgãos de governo federal, estadual, aonde a gente levou para o cidadão a facilidade desses serviços. O que tem aí é que às vezes as pessoas não compreendem ou têm algum tipo de dificuldade no atendimento e aí começam a ficar aí dizendo que não tem um aluguel. Tem sim, está disponível. Qualquer dúvida pode me procurar direto no gabinete ou, volto a dizer, via CRAS ou via Secretaria de Habitação, que fica aqui ao lado da rodoviária central. Tá, então, só para complementar, os conjuntos habitacionais, o andamento dele, as pessoas ainda estão sendo transferidas também para Bertioga, como é que está essa situação? Exato, nós temos aí a transferência dos apartamentos de Bertioga, já são mais de 110 apartamentos dos 300. 110 famílias já foram para Bertioga, já estão com casa nova, com utensílios novos e bem acomodados lá. A prefeitura disponibilizou o transporte escolar. O governo do estado de São Paulo, por ordem do governador Tarcísio, entregou a São Sebastião 6 novos ônibus. Foi o secretário Renato Feder, secretário de Educação do estado de São Paulo, que entregou esses 6 novos ônibus, que estão auxiliando no transporte. Nós estamos auxiliando também no transporte dos empregados ainda em São Sebastião, mas agora moradores de Bertioga. Então a gente está dando esse suporte também. Criamos o cartão Reconstrução, que foi disponibilizado com 2 passagens diárias gratuitamente para essas pessoas que perderam suas residências. Então a empresa de ônibus Sou, que na sexta-feira entregou 30 novos ônibus para o município, já está fazendo esse serviço. A prefeitura está pagando, está subsidiando essa passagem, e o governo do estado iniciou a movimentação de terra em 3 terrenos, 1 em Maresias, 2 na Topolândia. Então esses terrenos já foram preparados para receber as residências, sejam elas casas de passagem ou sejam elas já em definitivo. O governo do estado fez a desapropriação de 2 áreas, uma na Vila Saí e uma outra na Baleia Verde, também com previsão de construção de mais de 700 residências. Essas residências serão construídas no modelo steel frame, que é um modelo rápido, que é aquele modelo norte-americano, onde a construção tem qualidade térmica
térmica, tem qualidade acústica, é um imóvel fantástico e ele é feito rapidamente. Previsão de obras de 150 dias de obras, então precisa bater a primeira estaca do steel frame para poder entregar em 150 dias, não é preparação de terreno. Nós temos ainda 3 núcleos com a construção das casas de passagem também, serão mais de 200 casas de passagem. Então nós iremos abrigar as pessoas, vou agora do início. Fizemos o abrigamento na escola, ato contínuo, hotéis, pousadas e a colônia de férias do Itaú aqui na região central. Na sequência, casa de passagens ou Bertioga, 110 famílias, 111 famílias para ser específico, já foram transferidas para Bertioga e nós temos aí o ato final, que são as construções de mais de 700 unidades pelo governo do estado. E Gustavo, no governo federal, nós já aprovamos 100 unidades que começam agora, né, a ser laudadas, documentadas, etc., para que a prefeitura possa construir. A gente deve chegar aí a 200 ou talvez até 300 unidades, perfazendo cerca de 1.000 novas residências no município. Isso tudo está em andamento já. E um detalhe muito importante, na reunião que nós tivemos com o ministro Jader Filho, que é o ministro das cidades do presidente Lula, foi definida a nova linha de financiamento do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele será moldado para atender primeiramente São Sebastião, obviamente todo o Brasil também, mas o Minha Casa Minha Vida, as portarias referentes à regulamentação do Minha Casa Minha Vida devem sair em até 30 dias, o que vai facilitar aí um segundo plano de construções habitacionais, essas já dentro de um programa habitacional. Prefeito, rapidamente, para até a gente encerrar esse assunto e para o intervalo e voltar até para falar da questão do transporte coletivo, 2 perguntas de ouvintes. Uma da Anne Gonçalves, que ela complementa essa questão da Antônio Tenório dos Santos. Quando que vai ser feita a obra de contenção e como ficarão as moradias que ainda estão interditadas? Essa é a primeira pergunta. Bom, em relação às obras de contenção, elas vêm no segundo momento. O primeiro momento é remoção dos moradores, o desmonte das unidades em colapso, ou seja, na bandeira vermelha, a análise das demais residências, que são as bandeiras laranja ou amarela, e aí sim as obras de contenção de acordo com as residências que forem desmontadas ou não, porque além do desmonte de residências que estão em área de extremo risco, você ainda tem a área de amortecimento. O que nós percebemos nos últimos voos que fizemos sobre a Topolândia ali na Antônio Tenório? Existe uma movimentação de massa daquele morro mais acentuada, ou seja, ele está suscetível a risco de queda, de deslizamento. Então, a Defesa Civil, com apoio do governo federal e estadual, estão fazendo essas análises constantes. Então, essa linha de onde será construída a contenção, ela vai se transformando e vai mudando a cada dia que passa. É uma análise complexa, nós temos aí geólogos, nós temos engenheiros, nós temos um timaço do IPT, do IPA, das Defesas Civil, das 3 esferas, todo mundo trabalhando nessa análise que não é simples, é uma análise extremamente complexa. Rapidamente, é uma questão do fundo de garantia, aquela liberação do saque emergencial, do fundo de garantia. Algumas pessoas até pararam e falaram assim: Júlio, a gente mora no caso o rapaz falou, eu moro no centro e trabalhava na Costa Sul como eventual e hoje eu não tenho nada, só que como eu moro no centro eu não tenho direito a esse saque. Essa questão foi regionalizada, né? As pessoas falam assim, pô, eu trabalho com vendas, minhas vendas foram prejudicadas na Costa Sul, eu moro na região central, vamos dizer assim. Isso aí tem como rever? Não, essa é uma decisão de governo federal, aonde os recursos podem ser aplicados, ou seja, a legislação federal. É importante, Júlio, a gente registrar que toda liberação ela é feita pela Caixa Econômica Federal mediante o pedido da prefeitura, e a prefeitura só pode pedir no local em que de fato houve, né, um deslizamento, um alagamento que ficou constatado por laudo que a pessoa de fato perdeu a sua residência. Aí sim, esse recurso é liberado para que a pessoa possa investir na sua residência, na recuperação, reforma ou construção. 9h46, daqui a pouco estamos de volta. Jornal da Morada.
9h50 de volta à entrevista com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Vamos falar sobre o transporte coletivo, não é isso, Gustavo? É verdade, Júlio. Foram apresentados os novos ônibus da empresa Sou São Sebastião, né? Até antecipado, né? A previsão era pro mês de maio, a apresentação essa renovação da frota. Mas já tem um adendo aqui, uma notícia policial, né? Um dos ônibus já foi alvo de vandalismo, é isso mesmo, prefeito? Olha, Gustavo, é uma lástima, né? Você traz os ônibus novinhos, a empresa investe uma fortuna e já tivemos vandalismo, destruíram janelas, jogaram pedra no ônibus, não dá para entender. Aliás, situação semelhante aconteceu na semana passada, um pátio da prefeitura lá no bairro da Baleia foi invadido. E as pessoas, duas pessoas entraram e destruíram as máquinas que estavam trabalhando na recuperação da Vila Saí, de Camburi. Nós estamos falando aí de um prejuízo enorme, mais de 10 máquinas depredadas. Confesso a você que eu não entendo. Que leva um ser humano, não é ser humano, né? Eu ia falar que o ser humano é um ser, né? É um ônibus novo, 0 bala, 0 quilômetro, com 2 dias de uso. Foi apedrejado no bairro de Boiçucanga. Foi apedrejado depois na reta da região sul ali também. Não é uma pena isso, eu só tenho a lastimar. E claro, tem um prejuízo, aí tem que parar o ônibus para poder arrumar. Quem vai ficar sem ônibus é a população. Esses 30 novos ônibus já estão em circulação e tem ainda a previsão de uma chegada de micro-ônibus, é isso? Positivo, receberemos novos micro-ônibus também para fazer as linhas menores, né, o chamado expressinho, para poder atender os bairros em que há uma dificuldade para um ônibus daquele tamanho grandão poder manobrar, acessar e tal. Então nós vamos ter os ônibus menores, 100% de frota renovada, com Wi-Fi, ar-condicionado, controle eletrônico de velocidade para conferência dos passageiros. Então o passageiro sabe qual é a velocidade do ônibus, ele tem um limitador de 70 km por hora, são ônibus mais fortes. E não andam se as portas estiverem abertas. Né? Exato, esse é um fator interessante também. São 3 portas, incluindo a central, que é a porta de acesso das pessoas PCD. Então esses ônibus, se eles estiverem com as portas abertas, não engata a marcha. Então ele fica travado, é uma questão de segurança, além de ter as tomadas USB, né? Um banco sim, um banco não, tem 2 tomadas, você tem um conforto ergonômico melhor, com novos cintos, com novos bancos. O banco para PCD, a área do PCD ali tem o cinto 3 pontos, então é um ônibus moderno, novo, compatível aí com a nossa cidade de São Sebastião. Uma luta de muitos anos, né? Júlio, você lembra o sufoco que foi tirar a Ecobus daqui, com sucessivas decisões judiciais em favor da empresa que estava em estado falimentar. Nós tivemos derrotas na primeira instância, na segunda instância, fomos para a terceira instância, o STJ. Só o STJ reconheceu a falência da Ecobus, que chegou a operar com 8 ônibus. Olha que loucura! Ônibus que caía o fundo, ônibus que pegava fogo, e nós tivemos que enfrentar isso durante 2 anos, mais uma concessão extremamente disputada, mas agora, de uma vez por todas, problema solucionado. Prefeito, antes de encerrar ainda, trazer um tema, né? A gente até citou ele pontualmente, mas vai ter um encontro, então, regional, um encontro de retomada do turismo no litoral paulista. Tem a presença aí prevista do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, também do secretário estadual de Turismo, Viagens, Roberto Lucena. Esse encontro acontece amanhã, é isso? Positivo, amanhã um encontro importantíssimo, como eu falei, com o trading turístico do litoral norte, mais Guarujá, representando a Baixada Santista. São 6 municípios que foram objeto da portaria do governo federal de calamidade, e com isso a gente vai explanar sobre os recursos do Fungetur, que são recursos diretos para a iniciativa privada fazer a recuperação do seu negócio, e também a aplicação do sistema Voa Brasil, que são as passagens a R$200, que está sob a responsabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos, ministro Márcio França, e nós vamos aí propor a integração dessas passagens que vão acontecer na baixa temporada, junto com os nossos hotéis e pousadas, ou seja, promover essa integração, além de novos recursos que serão aplicados aí pelo governo do estado, na pessoa do secretário Lucena, que foi destacado pelo governador Tarcísio para dar o suporte necessário para que haja essa retomada do turismo na nossa cidade. Lembrando que a ministra Daniela, ministra do Turismo, junto com o presidente da Embratur, o Freixo, também estarão participando com seus técnicos, estarão organizando, não estarão presencialmente, mas os técnicos estarão
estarão todos à disposição, enviados pelo presidente Lula, do governo federal, para que a gente possa ter esse suporte na recuperação do município. Importante que nós teremos aí 3 feriados prolongados em menos de um mês, né? A partir da semana que vem. E até dentro disso, prefeito, é uma pergunta que até as pessoas nos fazem nas ruas. Para encerrar, a gente está com o tempo esgotado já. Tem alguma previsão para a retomada dos eventos do calendário? Olha, nós estamos agora disponibilizando todos os recursos para a infraestrutura, principalmente os bairros de Juqueí, Vila Saí, Barra do Saí, Camburi. Se a gente não conseguir recuperar a infraestrutura e disponibilizar recursos para poder resolver essas questões, nós teremos a dificuldade. Então, estamos acelerando todos esses temas para que a gente possa voltar à normalidade e aí sim voltar a investir no calendário de turismo. 9h56, nós vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo, agradecendo a presença do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade e tenha um bom dia. Obrigado, tenho a certeza que iremos recuperar o nosso município e que Deus abençoe a todos.